A agenda esportiva deste final de semana está recheada de atrações com muito futebol e também automobilismo. Começamos pelo Campeonato Amazonense, que define os semifinalistas após os jogos de ida das quartas de final na semana passada. Os jogos decisivos são nesse fim de semana. Neste sábado, 2 partidas. Nacional e Iranduba se enfrentam no Estádio da Colina às 3h30 da tarde. O Nacional venceu o primeiro jogo por 2-1. O Fast encara o Amazonas no Estádio Carlos Zamit, também 3h30 da tarde. No jogo de ida, o Amazonas venceu por 1-0. No domingo, os 2 jogos também às 3h30 da tarde. Princesa e Operário em Manacapuru, no Gilbertão. No jogo de ida foi 1-1. E aqui na capital, na Arena da Amazônia, Manaus e Manauara se enfrentam após o empate em 1-1 no jogo de ida. E queremos abrir um espaço aqui para o regulamento do Campeonato Amazonense. Para quem leu, percebeu que ele causa confusão. Vou mostrar para vocês aqui como é que diz o regulamento no capítulo 5. Ele fala sobre o sistema de disputa, ou seja, os critérios de cada fase. O artigo 7º diz o seguinte: a partir da segunda fase, os jogos eliminatórios serão realizados em partidas de ida e volta, com a vantagem do mando de campo e de resultados iguais para o clube melhor classificado tecnicamente na primeira fase, da seguinte forma. Na segunda fase, nessa seguinte forma do regulamento, diz o seguinte: nas quartas de final, os clubes vão se enfrentar em cruzamento olímpico, exemplo, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, com jogos de ida e volta, onde os vencedores avançam para a fase semifinal conforme tabela anexa, com o segundo mando de campo sendo do melhor classificado. Isso na segunda fase. Na terceira fase, repete-se todas as informações e acrescenta-se a vantagem dos 2 resultados iguais sendo do time melhor classificado na primeira fase. Ou seja, no artigo, a Federação Amazonense informa que há a vantagem de 2 resultados para o time melhor classificado a partir da segunda fase, e quando ela descreve a segunda fase, no caput 1º, fala apenas do melhor colocado ter a vantagem do mando de campo do segundo jogo. Ou seja, causa dúvida porque uma parte diz que tem a vantagem dos resultados, e na parte seguinte do regulamento não menciona a vantagem dos 2 resultados iguais. O certo é que os times estão considerando a parte inicial, que vale os 2 resultados iguais para o time de melhor campanha. E saindo aqui do Amazonas, a gente passa também pelo Campeonato Paulista, que vai para a última rodada da primeira fase, com a maioria dos times grandes já classificados. Quem está correndo atrás do prejuízo ainda é o Santos, que pode se classificar para a segunda fase ou pode ser rebaixado. No Campeonato Paulista, os jogos deste sábado são São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, 3 da tarde. No mesmo horário, tem Santos e Água Santa. No domingo, o Palmeiras enfrenta o Bragantino também às 3 da tarde e ainda tem Novo Horizontino e Corinthians no mesmo horário, às 3 da tarde. O Campeonato Carioca tem um jogo neste sábado e outro no domingo pela semifinal. Neste sábado, às 7 da noite, tem Botafogo e Fluminense. Esse ainda é o primeiro jogo da semifinal, porque o Fluminense jogou no meio de semana pela Libertadores e foi eliminado. Já o Flamengo faz o segundo jogo com o Vasco, domingo, às 3 da tarde. O jogo de ida no meio de semana teve vitória do Flamengo com um gol de pênalti por 1-0. Nesta sexta-feira aconteceu também o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. As quartas de final já têm os duelos definidos. E eles são Chelsea e Real Madrid, Manchester City e Atlético de Madrid, Vila Real e Bayern de Munique e Benfica e Liverpool. Os jogos de ida das quartas de final acontecem nos dias 5 e 6 de abril e as partidas de volta estão programadas pela UEFA para 12 e 13 de abril. As semifinais vão ser nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio e a decisão da temporada vai ser no Estádio de France, em Paris, e não mais em São Petersburgo por conta aí da guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia. Por falar em futebol europeu, o final de semana reserva é o clássico pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Domingo às 4 horas da tarde, no estádio Santiago Bernabéu, tem Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid não perde para o Barcelona há 6 é o clássico.
sendo que nos últimos 5 o Real Madrid venceu. Inclusive o time merengue lidera o campeonato espanhol com 66 pontos, 10 de vantagem para o vice-líder, que não é o Barcelona, é o Sevilla, que tem 56 pontos. O Barcelona vem na terceira colocação com 51 pontos, ou seja, 15 atrás do Real Madrid. E para finalizar essa agenda esportiva, tem automobilismo, a volta da Fórmula 1. O GP do Bahrein é às 11 horas da manhã, neste domingo, a primeira etapa da temporada. Espero que você tenha curtido aí a nossa programação esportiva. Eu peço que você curta, compartilhe e deixe também o seu comentário para que mais pessoas possam também ter acesso a essa programação. Um ótimo final de semana para todos. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.